Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje, nós estamos recebendo o professor Alexandre Weiler, que é consultor de carreira da ESIC Internacional. Tudo bem? Tudo bem, um prazer enorme poder retornar aqui no Jornal Indústria e Comércio. Seja bem-vindo. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento de carreira e, por que não, da vida pessoal também, de tudo, para 2021. Professor Alexandre, 2020 foi um ano atípico, os planos foram frustrados. Como fazer, depois de um episódio de força maior, de algo que nós não poderíamos prever, como fazer para voltar a acreditar no planejamento e entender que sim, que planejamento é algo necessário e que esse ano foi excepcional? Olha, esse é um ano onde talvez planejamento mais do que nunca vai servir para o retorno. Porque as pessoas falavam muito antes de uma coisa chamada mundo VUCA, né? Que o mundo ele é volátil, ele é incerto, entre várias outras coisas. E tanto agora esse momento extremamente difícil, não só de pandemia, mas também de crise econômica e outras dificuldades que todos estamos vivendo na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, é muito importante a gente retornar para o processo de planejamento. Até se fala, né, não é mais mundo VUCA, e é um mundo bunny ou funny. É um mundo B de brittle ou frágil, né? É um mundo onde a ansiedade toma conta da gente, é um mundo não mais linear como era antes, né? A gente já não tem mais as certezas que a gente tinha antes, e também, por outro lado, é um mundo quase que incompreensível, mas incompreensível do ponto de vista que você não consegue pegar ele por completo. E isso traz para a gente a essência do planejamento. As pessoas acham que ao fazer um planejamento, aquilo se converte numa estrada completamente pavimentada e certa, né? E que daí, a partir dali, tudo acontecerá daquela maneira e tudo dará certo. Na verdade, o objetivo do planejamento é exatamente o oposto, né? Justamente existe uma parte que você nunca vai controlar, mas existe aquela frase que a nossa avó já falava, né? Que nem todo mundo planeja fracassar, mas normalmente quem fracassa, fracassa por não planejar. Você precisa definir previamente quais são suas metas, onde você pretende chegar, como vai acontecer e, claro, isso para que você possa resguardar capacidade de processamento, capacidade de decisão, energia dentro de você, justamente para lidar com aquilo que é incerto. Senão você entra num se vira nos 30 para 100% das coisas. E aí a sua energia, o seu esforço, os seus recursos, eles se exaurem muito rapidamente. Com certeza. E como fazer esse planejamento na prática? O ideal é escrever, é ter algo por escrito? Qual que é a forma aí mais eficiente de fazer um planejamento? A forma mais eficiente é formalizar esse planejamento. E aí as pessoas que estão nos ouvindo, elas decidem, né? Aquele que gosta do bom papel e caneta, poxa, usa o papel e caneta. Quem gosta de um Excel, use um Excel. Quem quiser, baixe um aplicativo. Tem N aplicativos hoje disponíveis, gratuitos, tanto nesses órgãos, nessas escolas de negócio, quanto nos órgãos de fomento ao desenvolvimento e até mesmo nas lojas aí da Apple Store, da Google Play, etc. Né? Então, mas faça um planejamento começando primeiramente com o teu objetivo. E esse teu objetivo ele precisa ser uma coisa que a gente chama de SMART. Específico, mensurável, alcançável, realista e demarcado ao longo do tempo. É dali que você começa o teu processo de planejamento. E como criar o plano de ação? Pois é, isso é um aspecto extremamente importante. Depois que você fixou os seus principais objetivos para o próximo ano, e lembrando, né, SMART, um dos aspectos muito importantes é demarcar isso ao longo do tempo e que seja realista. De nada adianta você dizer assim, eu vou ser diretor de empresa do dia para a noite, né? Mas, por exemplo, eu nem domino um idioma estrangeiro, eu nem fiz um programa de negócios internacionais, eu nem fiz um bom MBA ainda, ou tampouco eu fiz um networking que me levasse até aquela posição. Então, você tem que ser muito realista. Mas aí é muito importante seguir esses objetivos de um bom plano de ação. E o plano de ação, ele sempre diz, são os famosos 5W2H, né? E nesse ponto, o grande oráculo da humanidade, o Google, ele pode ajudar vocês que estão nos ouvindo. Joga lá 5W2H, você vai ver que, na verdade, é decupar em quem, quando, onde, como, porquê, quanto vai custar, etc. Né? E aí você tem N tutoriais aí para te ajudar nesse processo. Tem tutoriais aí de 2 minutos até 3 horas e meia. Tudo depende do seu apetite e do seu grau de vontade de aprofundar isso mais e decupar isso mais ou menos. Então não adianta colocar lá o plano, o objetivo, mas não colocar como fazer,
como vai chegar lá, é preciso esmiuçar isso. Exatamente, muito bem colocado, porque é uma outra brincadeira que eu faço, né? Todo final de ano as pessoas dizem que se planejam para o próximo ano, né? Sim. Elas fazem a sua lista de desejos. Eu até brinco, aquilo nunca, nem de longe é um planejamento, aquilo é uma lista de coisas que eu quero, né? Sim. Eu digo o que eu quero, mas eu só disse o quê. Eu não disse quando isso será feito, como será feito, quem eu vou envolver para fazer isso. Imagina se eu não digo quem vai fazer. Né? Com certeza. Até o plano ele é mirabolante, mas ele nunca será executado. Se eu não definir, por exemplo, quanto vai custar, né? Talvez eu não tenha os recursos para isso. E aí, quando a gente fala de recursos, não é apenas de recursos monetários, mas é de tempo, é de esforço, é de responsabilidade, né? É de envolver parceiros nesse processo também. Ainda mais, muitas vezes a gente pensa nos planos, mas pensando só nas nossas vontades. Mas normalmente tudo envolve outras pessoas, então é preciso considerar outras vontades. Sim, com certeza. E aí entra a questão da estratégia. Sim. Isso é fabuloso. As pessoas falam assim, precisamos ser estratégicos, né? Mas no cerne, o que é ser estratégico? Ser estratégico é entender que uma parte você controla. E ali você tem as suas potencialidades, aquilo que você é bom. Sim. Né? E existem aquelas coisas nas quais você ainda precisa melhorar, que são as suas deficiências. Então você precisa entender se alguma deficiência sua irá contribuir negativamente para a execução daquele processo. Talvez seja melhor calibrar os seus objetivos ou trabalhar o quanto antes para suprir essa deficiência. Mas existe o outro lado, que são as variáveis que você não controla. E ser estratégico é entender isso. É fazer as pazes com a parte que você não controla. É mapear muito bem quais são as oportunidades, e aí justamente para poder aproveitar todas elas e não deixar nenhuma delas escapar. Sim. Mas ao mesmo tempo também mapear todas aquelas ameaças que podem ou não ocorrer. Mas efetivamente, se elas ocorrerem, elas irão contribuir negativamente para aquele processo. Então é muito importante que você tenha um plano A, um plano B, um plano C, sobre como reagir caso elas venham a acontecer, já para sanar esse processo e aproveitar o melhor da parte boa daquilo que vier a ocorrer. Com certeza. Outra questão muito importante, professor Alexandre, é a questão do prazo. Sim. Como organizar esses prazos? O que é mais eficiente? Definir objetivos semanais, mensais ou semestrais, ou aí como a gente está organizando para o ano todo, ou até para o final do próximo ano. E de quando em quando revisar esses prazos e verificar, porque não adianta estabelecer os prazos, mas não estou cumprindo e ignorando. É preciso aí revisar e ver o que está dando certo ou se precisa alterar. Quando a gente fala de prazo, a gente está falando de tempo. Né? E quando a gente está falando de tempo, é quase como tratar de metas comerciais. Né? Sim. Eu fixei uma meta de 100, só atingi 50. É ruim? Claro que é ruim, você não atingiu os 100 que você queria. Não, eu fixei 100, mas eu cheguei a 200. Poxa vida, é ruim? Também é ruim, porque significa que eu calibrei muito mal o meu processo. Correto. Né? Então, apesar de eu ter ganho 200, mas talvez eu relaxei depois do 100 Sim. e podia até ter chegado no 300. No tempo, é a mesma coisa. Quando eu coloco prazos, eu preciso cuidar muito bem. Né? Nem atropelar o processo e fixar prazos muito apertados, porque isso às vezes vai levar você ou a sua equipe, vai levar você à ansiedade e à angústia, vai levar a sua equipe justamente, às vezes até a queimar etapas, a sacrificar qualidade ou sacrificar resultados que contribuam para a base do resultado final, mas ao mesmo tempo, se você fixar prazos elásticos demais, talvez pode acontecer de justamente você deixar de avançar tudo que você deveria. Sim. E quando você está dentro do mercado de trabalho, quando você está dentro do ambiente profissional, dentro de uma empresa pode significar que os outros concorrentes vão avançar muito mais do que você e você não vai avançar tudo que você poderia. Mas também pode significar que se você estiver concorrendo a uma vaga, a um espaço dentro do próprio mercado de trabalho, talvez também você deixe escapar algumas possibilidades e que serão preenchidas por outra pessoa ou por outro concorrente direto seu e que você não ocupou aquele espaço, infelizmente, porque você não dimensionou isso da maneira adequada. Correto, e a gente, com certeza, planejamento em relação à carreira, todo mundo já está bem ciente de que é necessário, mas e o planejamento Sim. da vida pessoal? É necessário planejar também a vida pessoal e planejar até os momentos de lazer, por que não? Isso é muito importante. Isso é muito importante. É extremamente importante levar a vida profissional
em consonância com a sua vida pessoal. Né? E aí, quando a gente fala de vida pessoal, nós estamos falando de família, nós estamos falando de saúde psicológica, nós estamos falando de saúde emocional, né? E estamos falando de saúde física. Sim. É muito importante esse networking pessoal, né? Não ter um ambiente tóxico nesse ambiente pessoal, porque esse é o ambiente de descompressão. Justamente o ambiente profissional, ele exige de nós cada vez mais. Algumas empresas hoje, a gente quase poderia defini-las como um ambiente quase que doente, onde a concorrência ela é tão exasperada, onde se exige tanto das pessoas que, curiosamente, a pessoa passa 8 horas ali, 10 horas ali. Se quando ela voltar para as outras 14 horas ou para as outras 16 horas que ela tem no ambiente familiar, se ali ela não tiver um espaço de descompressão, de acolhida, e um ambiente onde realmente ela se reconforte normalmente, infelizmente se exaure, né? A saúde emocional, a psicológica e, curiosamente, a física também. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vivemos num país cada vez mais ansioso. Nós vivemos num país cada vez mais recheado de absenteísmo, de turnover e etc. E, curiosamente, também tem bons resultados no ambiente profissional aquelas pessoas que cuidam da sua inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela responde por muito mais da metade da performance das pessoas. Sim. Porque o seu ambiente familiar, com certeza, ele exige muito de você. O seu ambiente profissional também. O seu círculo de amizades também. Mas o segredo da vida é o equilíbrio, né? O próprio Aristóteles falava, né? O que é o equilíbrio? O que é a virtude? É um meio entre dois extremos. Um que peca pelo excesso, outro que peca pela falta. E amadurecer ao longo do tempo significa cada vez mais, dentre todas as possibilidades que vão surgindo ao longo do tempo, encontrar esse equilíbrio. Perfeito. Muito obrigada pelas informações, professor Alexandre. Sucesso aí para todos nós em 2021. Com certeza, e fica o convite para as pessoas aí. Eu trabalho numa escola de negócio internacional e nós temos um serviço gratuito para ajudar as pessoas nesse processo de planejamento, porque nem sempre é tão fácil fazer isso, né? Então é só entrar em contato conosco pelo 0800 41 3742, até o telefone é de graça, ou exig.br, né? Sim. Nós somos uma instituição internacional, filantrópica, e que tem uma série de serviços gratuitos para a comunidade, e um deles é justamente esse, para ajudar nós brasileiros a se planejar muito melhor nesse momento desafiador. Então aproveitem a dica do professor e tratando de um serviço gratuito, mais interessante ainda nesse momento, aí para poder auxiliar todo mundo a criar seu planejamento e ter aí uma vida mais eficaz e organizada e equilibrada. Obrigada a você, lembrando também que nós ainda infelizmente continuamos na pandemia de coronavírus, eu e o professor só tiramos as máscaras para gravar a entrevista, então use máscara e cumpra todas as regras aí da Organização Mundial da Saúde. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.